Bem-vindo a mais um vídeo pregando a palavra do Senhor. Eu sou o comentarista Pastor Geraldo e estarei comentando o livro de Mateus, escrito pelo evangelista Mateus, intitulado Pedro é a Pedra. Abramos nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 13, até o versículo 23. Que a epígrafa é a confissão de Pedro. E chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes e os escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o da parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tenha compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Vamos fazer uma oração. Soberano e eterno Deus, nosso Pai, pedimos a Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Revele, Pai, a Tua palavra, a profundidade da Tua palavra, Senhor, para que possamos compreender a Tua palavra, Senhor, me usando como vaso, instrumento nas Tuas mãos, que não sejam as minhas palavras, Senhor, mas que seja, Pai, as Tuas palavras que saem na minha boca, em nome de Jesus. Cesareia de Filipe fora construída por Herodes na cabeceira do Rio Jordão. Perto desta cidade é que se destaca esta grande história, aonde por sua vez Jesus encaminha os discípulos a um lugar não muito frequentado por judeus, por se tratar de um antigo e grande centro pagão daquela época. Seu nome na antiguidade se chamava Panias ou Banias, porque este local era devotado ao deus pagão por nome Pan, metade homem
metade bode. Daí o emblema na entrada de Cesárea de Filipe. Talvez o maior centro pagão do Israel antigo. Havia sacrifícios de bodes e os restos eram enterrados lá mesmo, próximo do templo de Pan. Havia ali outro templo em homenagem à deusa da vingança, Nêmesis, e também um templo em homenagem ao deus Zeus. Os 3 templos do paganismo foram construídos sobre uma rocha do Monte Hermon, e é importante saber que muitos judeus acreditavam que as portas do inferno se encontravam em Cesárea de Filipe. Pois até hoje, próximo do local aonde ficava o templo de Pan e suas ninfas, uma enorme gruta que naquela época era considerada a entrada do mundo das trevas, por isso esta área não era frequentada pelos judeus. Pan, por sua vez, era o guardião desta entrada, e nesta enorme gruta eram oferecidos todos os sacrifícios. E foi neste lugar que Jesus perguntou aos seus discípulos: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Jesus perguntou sobre o que o mundo pensava dele. Os homens daquela época viam Jesus como sendo o João Batista, que havia ressuscitado. Outros diziam que Jesus era o Elias, aquele que foi o mais respeitado de todos os profetas. Outros diziam que Jesus era o profeta Jeremias. Vemos que nivelavam Jesus aos profetas e também nivelavam Jesus aos homens mais prominentes daquele tempo, respeitando assim os homens e não a Jesus. Ainda hoje ocorre desta maneira em nossos dias. Uma gama incalculável de intelectuais, estudiosos, cientistas, também nivelam Jesus a homens inconscientemente e muitas vezes conscientemente, a fim de apagar o brilho da sua obra redentora. Nós sabemos quem tenta há anos desmerecer o evangelho do reino. Como nos tempos de Jesus, ainda hoje, há uma visão espiritualizada de Jesus e não espiritual, pois as coisas espirituais, elas são entendidas apenas pelos espirituais. Nos nossos dias hoje, muitos veem Jesus como um ser cósmico, uma energia espiritual evoluída, uma energia do espaço. Outros veem como um revolucionário, ser de outra dimensão, como um espírito evoluído, como um espírito perfeito, ou simplesmente como um dos caminhos. Há um ditado que diz: a voz do povo é a voz de Deus, mas não é a voz de Deus. E isso está bem claro nas diferentes respostas a respeito de quem seria Jesus. Mesmo assim, a opinião popular é necessária. Perguntar: o que os outros pensam ao nosso respeito?
não implica necessariamente deixar-se orientar pelo julgamento alheio. A pergunta é necessária, porque ela estimula a reflexão, traz clareza e provoca decisões. Ademais, ela ajuda a perceber se estamos conseguindo comunicar o que somos. O texto mostra que havia diferente ideia a respeito de Jesus entre o povo. Disse-lhe ele, Jesus: e vós? E vocês? Quem dizeis que eu sou? Ele fez essa pergunta aos 12 discípulos. E eles não tinham opinião própria de quem de fato era Jesus. E o Espírito Santo revelou quem? A Pedro, que disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A questão é: quem é a pedra? A pedra é Pedro. Há um grande debate sobre se a rocha sobre a qual Cristo edificaria a sua igreja é Pedro, ou a confissão de Pedro de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus, capítulo 16 e o versículo 16. Com toda a honestidade, não há como ter certeza absoluta de qual ponto de vista é o correto. A construção gramatical permite os dois. O primeiro ponto de vista é que Jesus estava declarando que Pedro seria a rocha sobre o qual ele edificaria a sua igreja. Jesus parece estar usando um jogo de palavras. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, já que o nome de Pedro significa rocha, e Jesus vai construir a sua igreja sobre uma rocha. Parece que Cristo está ligando os dois. Deus usou Pedro grandemente na fundação da igreja. Foi Pedro quem primeiro programou o Evangelho no dia de Pentecoste, Atos capítulo 2, e o versículo 14 até o versículo 47. Pedro também estava presente quando os samaritanos receberam pela primeira vez o Espírito Santo. Atos capítulo 8, versículo 14 até o versículo 17. E ele foi o primeiro a levar o Evangelho aos gentios, capítulo 10, versículo 1 até o versículo 48. Em certo sentido, Pedro foi a fundação rochosa da igreja. A outra interpretação popular da rocha é que Jesus não estava se referindo a Pedro, mas a confissão de fé que Pedro fez no versículo 16: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus nunca havia explicitamente ensinado a Pedro e aos outros discípulos a plenitude de sua identidade, e ele reconheceu que Deus tinha soberanamente aberto
os olhos de Pedro e lhe revelado quem Jesus realmente era. A sua confissão de Jesus como Filho de Deus jorrou do seu ser, formando uma declaração sincera da fé pessoal de Pedro em Cristo. É essa fé pessoal em Cristo que é a marca do verdadeiro cristão. Todos aqueles que têm colocado a sua fé em Cristo, assim como Pedro o fez, formam a igreja. Pedro expressa esta verdade em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, chegando vós para ele, Cristo, a pedra que vive rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, mesmo como pedras vivas, vivem, sois edificado como casa espiritual para seres o que? Sacerdotes santos, a fim de ofereceres sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Após a confissão de Pedro, Jesus declara que Deus tinha revelado a verdade a Pedro. A palavra para Pedro é Petros, significa pedra pequena. João capítulo 1, versículo 42. Jesus então usou uma palavra relacionada a Petra, que significa uma pedra de fundação. Essa mesma palavra é usada em Mateus capítulo 7, versículo 24 e versículo 25, quando Jesus descreve a rocha sobre a qual o homem sábio constrói sua casa. O próprio Pedro usa a mesma imagem em sua primeira epístola. A igreja é construída de numerosas pequenas pedras vivas, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, que fazem a mesma confissão de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essas confissões de fé são os alicerces da igreja. Além disso, o Novo Testamento deixa claro que Cristo é a fundação. Atos capítulo 4, versículo 11 e o versículo 12. E 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, da igreja. É um erro pensar que Jesus deu esse privilégio a Pedro. De certa forma, todos os apóstolos tiveram um papel fundamental na construção da igreja. Efésios capítulo 2, versículo 20, mas a oposição de primazia é reservada somente para Cristo. É chamado de pedra angular em 1 Pedro capítulo 2, versículo 6 e o versículo 7, e também Efésios capítulo 2, versículo 20 e Lucas capítulo 20 e versículo 17, Atos capítulo 4, versículo 11. Se Cristo é a pedra angular, como poderia ser Pedro a rocha sobre o qual a igreja é construída? Portanto, as palavras de Jesus em Mateus capítulo 16, versículo 18, são mais bem interpretadas como um simples jogo de palavras, uma parafrase dessa frase seria: Pedro é chamado de pedra pequena, mas de sua boca veio uma verdade que será a fundação da igreja. A Igreja Católica Romana afirma que Pedro é a pedra, a qual
Jesus se refere e então usa essa interpretação como evidência de que ela é a única igreja verdadeira. Entretanto, como vimos, Pedro sendo a rocha, não é a única interpretação válida. Mesmo se Pedro for a rocha, em Mateus capítulo 16, versículo 18, isso não daria à Igreja Católica Romana qualquer autoridade. As Escrituras em nenhum lugar registram Pedro estando em Roma. As Escrituras descrevem Pedro tendo autoridade sobre os outros apóstolos, ou sendo o principal líder da igreja primitiva. Pedro não foi o primeiro papa. A origem da Igreja Católica não se baseia nos ensinamentos de Pedro ou de qualquer outro apóstolo. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ou seja, contra a Igreja de Jesus Cristo. Na antiguidade, nos tempos bíblicos, todos os conselhos e demandas eram realizadas nas portas da cidade, sendo ali tomada as decisões de ataque, de defesa da cidade. O diabo pode ter planejado destruir a sua vida, seu ministério, sua saúde, sua família, sua igreja e seus sonhos e seus objetivos. Mas Deus está dizendo que todo o conselho do inferno, todo o plano orquestrado e toda a ferramenta preparada não prevalecerá contra a sua vida. Se está se levantando oposição, fique tranquilo. Trabalhos terão de se levantar e o de cair, pois maior é aquele que está conosco. Fiel é o que te prometeu. Quem toca na igreja está tocando na menina dos olhos do Senhor. Está tocando na noiva do Cordeiro, propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Pode dizer que a igreja está se definhando, que o pecado está entrando e que a santidade está acabando e que a comunhão está distanciando. Mas isso pode acontecer com uns e outros individualmente, mas a igreja, ela continua santa, única, universal, noiva do Cordeiro, continua triunfante, adornada, ataviada e preparada para o noivo Jesus Cristo. Nada, nem ninguém poderá destruir a igreja de Jesus Cristo. A igreja avançará contra os seus inimigos e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A metáfora aqui utilizada é de dois reinos em guerra. Na antiguidade, a cidade era fortificada com altas muralhas e portas firmes para que durante os ataques sofridos pudessem resistir firmemente. Nos textos e filmes épicos, podemos ver claramente esse fato evidenciado. O reino ou cidade que sofre o ataque se protege como pode por trás dos muros e das portas, tentando resistir de todas as formas ao reino ou exército atacante. Jesus está nos afirmando claramente que a sua igreja não ficará acuada, timidamente ou covardemente por trás de seus muros e as portas, enquanto o inferno lhe ataca.
Pelo contrário, a igreja de Jesus Cristo, no poder e na unção do Espírito, é que parte para atacar as portas do inferno. Poder simbólico das forças espirituais que atuam neste mundo, encurralando-o e saqueando a verdadeira igreja. Está fazendo isto. Apesar das ameaças do poderio e da grande resistência do inimigo, ela não apenas avançará, mas triunfará para o louvor e glória de Deus. Quando Jesus disse que daria a Pedro as chaves do reino dos céus, estava descrevendo algo muito relacionado com a confissão de Pedro de que Jesus era o Cristo, o Messias. Chaves são usadas para fechar e para abrir. Observe que não chave no singular, mas chaves. Pedro aqui representa os apóstolos de Cristo. Todos eles foram comissionados por Jesus e receberam a bênção de usar essas chaves. Todos receberam o Espírito Santo. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. João capítulo 20, versículo 22. Essa chave tem a ver com a confissão de Pedro, a confissão de que Jesus é o Cristo, e a chave da pregação que abre as portas para o arrependimento e, consequentemente, ao reino dos céus. Ao mesmo tempo, a rejeição, a confissão ou uma não confissão, a descrença, fecha a porta para o arrependimento e a entrada ao reino dos céus. É por isso que foi dito a Pedro: o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Mateus capítulo 16, versículo 19. Os apóstolos de Cristo, sobre a liderança futura de Pedro, foram os responsáveis pelo início da programação da palavra do Senhor, o Evangelho, a todas as ações. Eles formaram a base da igreja de Cristo. Eles tinham a autoridade dada por Cristo, as chaves para a compreensão sobre o Evangelho, que daria às pessoas os elementos fundamentais para a entrada no reino dos céus. É por isso que se diz a respeito da igreja de Cristo, em Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, nas orações e na doutrina dos apóstolos. Era a chave que levava a pessoas ao conhecimento pleno de Cristo, ou a confissão de Pedro, compartilhada pelos outros apóstolos. O papel de liderança de Pedro é claro em tudo isso, sendo o cumprimento da promessa de Jesus a ele. Veja a pregação de Pedro em Atos capítulo 2 e versículo 15. Por fim, devemos rejeitar qualquer ensino que faça de Pedro quase que um semideus, uma pessoa quase que adorada ou venerada. O texto não coloca Pedro neste patamar. Antes,
como demonstramos aqui, revela a ele, naquele momento, a grandeza daquilo que Deus o fez. Compreender é como essa grandeza do Evangelho iria ser compartilhada como sendo a chave que abririam ou fechariam a entrada das pessoas ao reino dos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Marcos capítulo 8, versículo 30, e também Lucas capítulo 9 e versículo 21. Dizem em grego que ele os cobrou estrita ou severamente. Ele enfatizou isso por uma questão de muita importância. A razão disso parece ser que seu tempo não havia chegado completamente, que ele não estava disposto a despertar a malícia judaica e a pôr em perigo sua vida, programando que ele era o Messias. Capítulo 16 e o versículo 21. A partir daquele momento, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos como ele deveria ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões e dos principais sacerdotes e escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ele havia falado um pouco sobre a mente, sobre sua morte, mas foi uma revelação tão triste, mas tão triste e tão estranha para os seus discípulos, que eles não conseguiram pensar que ele realmente quis dizer exatamente o que disse. Mas agora ele começou a falar clara e definitivamente sobre o futuro, e até a entrar em detalhes sobre a sua morte e ressurreição. Ele sabia tudo o que o trabalho de redenção envolveria para ele. Ele havia contado o custo. Mas quando o Salvador soube que o preço do perdão era o seu sangue, sua pena nunca se retirou. Deve ter sido muito triste, mas ao mesmo tempo muito proveitoso para as mentes dos apóstolos, serem guiados por seu Senhor nessa direção. Mateus capítulo 16, versículo 22. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Repreender quem? Repreender Jesus, dizendo que Deus não permita isso, nunca vai acontecer com o Senhor. A margem diz: tenha pena de si mesmo, Senhor. Como se Pedro quisesse dizer: Deus conceda, por sua infinita misericórdia, que isso possa não ser verdade. Como pode morrer alguém como tu que és? Ele provavelmente pensou que a morte de Cristo seria o fim do seu reino, a ruína das esperanças de todo o seu povo, o apagamento da luz de Israel. Então, em seu zelo pela causa de seu mestre, ele clamou: isso não será para ti. Mateus capítulo 16, versículo 23. Ele, porém, Jesus, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Observe o contraste
entre o versículo 18 e o versículo 23. No versículo 18, Cristo havia dito: Tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. E aqui está ele dizendo: Põe-te atrás de mim, Satanás. Eu não entendo, não compreendo que o nosso Senhor tenha chamado Pedro de Satanás, mas tenho olhado atrás, através de Pedro, e visto Satanás parado atrás dele e fazendo uso do apóstolo para ser seu porta-voz. Os melhores dos homens às vezes pode servir melhor à vez do diabo do que um homem mau. Ele pode falar por meio dos que amam o Senhor, palavras que são limpas e contrárias à mente de Cristo. Então Cristo vê Satanás à espreita como um entrincheiramento através de Pedro. E ele diz: Põe-te atrás de mim, tu és uma ofensa para mim. A ideia de ter pena de si mesmo, o pensamento de fugir da tarefa em que ele havia entrado, era ofensiva para ele. Havia um sabor sobre as coisas dos homens, de si mesmo e de autopromoção, em vez de autonegação. É generoso, desinteressado, autossacrifício divino. Que nós sempre falaríamos como Cristo fez nesta ocasião. Sempre que algo nos for proposto, pelo qual devemos evitar a cruz que Ele pretende que carreguemos, quando alguém quer que moderemos nosso zelo ou diminuamos nossas opiniões, a menos que tenhamos que sofrer por nossa fidelidade, vamos responder: fique atrás de mim, Satanás. O que um soldado da cruz tem a ver com evitar a batalha contra o mal? Ele deve estar sempre pronto para a boa luta da fé. O que um herdeiro do céu tem a ver com a salvação de si mesmo? Diga ele com o apóstolo Paulo: Eu conto todas as coisas, exceto a perda, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Deixe as suas opiniões nos comentários. E que Deus abençoe vocês e suas famílias. E até o próximo vídeo, e fiquem na santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.